Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te falar hoje todos os jogos que nós vamos ter nesta 10ª rodada da Série D. Lembrando que a gente vai iniciar na quinta-feira e vai até a segunda, então vamos logo para o primeiro jogo, que vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia. Teremos o Atlético de Alagoinhas enfrentando a Juazeirense. E agora a gente sai do grupo A4 e volta lá para o grupo A2, porque vamos ter na sexta-feira o Pacajus enfrentando a Juventude Samas às 8 horas da noite, lá no estádio João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará. E nesse confronto tem aí duas equipes que surpreenderam muita gente na última rodada, porque assim, o Pacajus, ele não perdia há 500 anos, estava muito bem na competição, vinha de uma sequência impecável, estava aí na sua segunda posição, ainda está, na verdade, né? Ele não conseguiu perder a vice-liderança, mas enfim, estava muito bem. E ia enfrentar o time da Tunaluso, né? E a Tunaluso, ela, a última colocada da competição, nunca tinha nem ganhado, vinha de 3 derrotas seguidas, mas aí a Tunaluso ia jogar em casa, e em casa não parecia que ela era forte em casa, né, porque já tinha perdido vários jogos em casa, então assim, chegou lá e ganhou do Pacajus. Sinceramente, foi uma surpresa, e quem surpreendeu também foi a Juventude Samas, isso porque ela era a 7ª colocada da competição, e ia enfrentar o Castanhal. O Castanhal, tudo bem que não estava muito bem, mas em relação à Juventude Samas, estava bem. E aí, o que é que aconteceu? A Juventude Samas ganhou do Castanhal, e agora a gente vai ter o encontro do Pacajus e da Juventude Samas. Então assim, será que o Pacajus agora deixou de mão aí essa sequência boa que ele estava e vai entregar também o jogo aí para a Juventude Samas? Vai surpreender a gente? Ou será que ele vai se vingar aí na Juventude Samas, vai aproveitar, né, que vai jogar em casa e vai descontar a raiva que ele teve na rodada passada, né? Mas vou ser bem sincera, gente, eu confio que o Pacajus ele ganha aí da Juventude Samas. Se não ganhar, no mínimo eles vão sair no empate. E agora a gente sai da sexta-feira e vai direto para o sábado. Pelo grupo A1, a gente tem aí 2 jogos no sabadão. E o primeiro jogo do grupo A1, ele vai iniciar às 4h30 da tarde e será entre o Porto Velho de Rondônia e o Trem do Amapá. E esse jogo ele vai ser lá no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia. E nesse confronto a gente tem duas equipes que estão em dois extremos. Enquanto a gente tem o Porto Velho, que de certa forma está muito mal na competição, vem aí de 3 derrotas seguidas, fora a quantidade de jogos que ele não ganha. No caso, ele não ganha há 6 jogos. O Trem simplesmente não perde há mais de 5 jogos. Inclusive, é o time que conseguiu dar a maior goleada aí na Série D, em cima do Náutico de Roraima. Ele fez 10-2, fora o outro confronto deles, que ele tinha feito 5 gols, né, no Náutico. Mas enfim, gente, tá muito bem na competição, fora as vitórias que ele tem no campeonato amapaense, né, que tá rolando aí o Amapazão, e lá ele tá ganhando todos também, não perdeu ainda. Então assim, tá muito bem o Trem. Eu tô chamando ele de Trem Bala, não sei se vocês chamam ele de Trem Bala, mas é o Trem Bala, gente, aí da Série D. E eu sinceramente eu não consigo imaginar ele perdendo esse jogo para o Porto Velho. No mínimo, eu acho que os dois sairiam no empate, mas eu ainda confio na vitória do Trem. E o segundo confronto vai ser lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, porque vamos ter o São Raimundo de Roraima enfrentando o Humaitá do Acre às 6 horas da noite. E para esse jogo a gente tem aí o São Raimundo de Roraima, que vem de uma vitória em cima do Porto Velho, isso lá na casa do Porto Velho. Já o Humaitá, ele vem de um empate contra o Trem no 0-0. E assim, o Humaitá, ele vem de uma sequência que ele não ganha há 4 jogos. Tem apenas 6 pontos e está na 7ª posição. E só ganhou uma vez na competição, mas aí é que tá o ponto. Ele ganhou uma vez lá na rodada 5 e ganhou de quem? De quem? Exatamente do São Raimundo de Roraima por 2-1. E não ganhou mais. Toma 5 derrotas. Então assim, pra mim esse jogo é para o São Raimundo, até porque ele vai ser o mandante e ele não tem assim a melhor das sequências, né, nessa competição, mas ele tá bem superior ao Humaitá. Então com certeza ele como mandante eu acho que ele vai conseguir ganhar do Humaitá. No mínimo eles sairiam com um empate, mas eu ainda acredito em uma vitória dele. Talvez uma vitória bem magra, né, ali de 1-0, 2-1, mas ainda assim eu acho que ele sai com a vitória. Não é possível. Se ele não sair com a vitória, ele não merece nem ir para a classificação, de verdade. E agora pelo grupo A2, no sabadão, a gente vai ter a Tunaluso e o Castanhal do Pará se enfrentando às 3 horas da tarde lá no Francisco Vasques, em Belém. E vai ser um jogo bem interessante. Isso porque a Tunaluso, que é a última colocada da competição, com 5 pontos, vem aí de uma vitória em cima do Pacajus, que inclusive era um dos favoritos a ganhar essa partida. Estava muito bem na competição, mas essa vitória não ajudou ela a sair da última posição. E assim, tá bem difícil para ela. Acho que é praticamente impossível que ela consiga ainda se classificar. Vai enfrentar aí o Castanhal. E o Castanhal, ele que pegou também a Juventude Samas na rodada passada. E eu achei, sinceramente, que ele ia aproveitar, pegar a Juventude Samas, que era a penúltima colocada, para ganhar dela. Mas não ganhou. Perdeu também aí na casa da Juventude Samas. E agora vai pegar a Tunaluso. Ela agora começou a ganhar. Vamos ver
ver se ela vai ganhar novamente, né, aí do Castanhal. Eu acho que o Castanhal vai aproveitar esse jogo, talvez para tentar ganhar da Tunaluso. E no mínimo eles sairiam ali com um empate, até porque as duas equipes adoram empates. Lembrando que o Castanhal, ele está na última posição do G4 com 12 pontos e está ali ameaçado. Então ele precisa ganhar esse jogo para se manter ali no G4. Já a Tunaluso, mesmo que ela ganhe, ela ainda vai permanecer na mesma posição. Vamos torcer aí. Eu acho que vai dar a vitória do Castanhal. E o segundo jogo desse grupo no sábado vai ser às 4 horas da tarde, lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri, no Piauí, entre o 4 de julho e o Fluminense, ambas equipes aí, né, do Piauí. E esse jogo, ele tá com muita cara de empate, e vocês vão entender por quê agora. E essas equipes, elas já se enfrentaram 5 vezes esse ano. Agora elas vão para a 6ª vez, né? Só que, de todos esses jogos que nós tivemos, 4 saíram no empate. Inclusive, o último jogo deles, lá na rodada 5, também saiu no empate. A única vitória que nós tivemos foi lá na semifinal do Piauiense, que quem ganhou, né, foi o Fluminense do Piauí, por 1-0. E agora a gente tem um cenário que é o seguinte: o 4 de julho, ele é o penúltimo colocado, tem apenas 9 pontos na tabela, só que se ele ganha, ele chega bem perto do G4, porque o último colocado do G4 tem aí 12 pontos. Mas o 4 de julho só ganhou uma vez na competição, que foi lá na 3ª rodada contra a Tunaluso. No total, ele tem 6 empates na competição. É o time que mais tem empates nesse grupo. Inclusive, ele vem de uma sequência de 5 empates seguidos. Então, assim, tá com muita cara de empate, até porque o Fluminense também adora empates. Ele vem de 3 derrotas e 2 empates. Perdeu a última para o líder, que é o Motoclube, por 3-2. Acho que vai dar empate, sinceramente. Eu acho que vai ficar no empate, talvez um 0-0 ou talvez 1-1. Então, esse é o cenário que eu imagino, tá, gente? Mas tudo pode acontecer. Inclusive, o 4 de julho pode finalmente ganhar novamente, né? Ou o Fluminense talvez aproveite aí a situação que está o 4 de julho e tente ganhar dele, né? Mas eu, sinceramente, acho que o 4 de julho ainda teria mais chance de ganhar do Fluminense do que o Fluminense ganhar do 4 de julho. E agora, pelo grupo A3, a gente vai ter 2 jogos no sábado. O primeiro jogo vai ser às 3 horas da tarde, lá no Mirandão, em Crato, no Ceará, entre o Crato e o São Paulo Cristal da Paraíba, às 3 horas da tarde. E nesse confronto eu tô muito confiante no São Paulo Cristal. Acho que ele tem tudo pra ganhar esse jogo. A gente tem que lembrar aí que o Crato, ele tem 7 derrotas na competição, inclusive perdeu o último jogo de 3-0 para o Globo, que também não tá nada bem na competição, mas aí aproveitou, pegou o Crato e ganhou dele. E ele que era o último colocado, então assim, tomou o lugar do Crato. E agora o Crato é o último, tem aí apenas 4 pontos. Não acho que ele tenha aí mais chance de se classificar. Já o São Paulo Cristal, ele não tá o melhor time do mundo. A gente sabe que ele teve aí uns tropeços, principalmente quando ele enfrentou aí o Retrô, mas vem aí de um empate, inclusive contra o América de Natal. Eu até imaginei que o América poderia ganhar dele, mas saíram no empate, ficaram ali no 1-1, mas não foi o suficiente para fazer ele entrar no G4. E ele está agora na 6ª posição com 11 pontos, a 3 pontos de entrar no G4. Então, se ele ganha esse jogo, ele já fica mais perto, e dependendo, né, dos próximos confrontos que ele tiver, se os adversários, né, também ali, os outros que estão acima dele começarem a tropeçar, é a chance dele, né, de passar de fase. Porém, é aquela coisa, mesmo que ele passe, eu não acho que ele vá muito longe, infelizmente, né? E o próximo jogo desse grupo, às 5 horas da tarde, vai ser entre o América de Natal e o Globo. E esse jogo ele vai ser lá na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. E para esse jogo, com certeza, o favorito é o América, gente, porque assim, o América ele vem aí de 6 jogos sem perder. Claro que varia ali entre empates e vitórias. Tem mais empates, né? São 4 empates para 2 vitórias, mas ele vem muito bem e está buscando aí se classificar para a próxima fase. Ele que está agora na 5ª posição, tem 14 pontos, mas é a mesma quantidade de pontos que tem os 2 outros colocados aí no G4, na 3ª e na 4ª posição, que é o Icasa e também o Afogados. Ou seja, eu acho que esse jogo é para o América conseguir de vez aí entrar no G4. Já o Globo vai pegar uma equipe que não tá nada bem na competição, inclusive ela era a última colocada, né, o Globo no caso, era o último colocado da competição, só que aí ele foi enfrentar o outro time que também tá na pior, igual a ele, né, que era o Crato, aí conseguiu ganhar do Crato e aí tomou o lugar dele, que era a 7ª posição. Ele que tem 6 derrotas na Série D e a sua primeira vitória foi em cima do Crato. Eu acho que vem vitória aí do América e ele vai entrar de vez aí no G4 e não vai mais sair. E agora a gente vai direto para o grupo A4, porque a gente vai ter um jogão lá no Barretão e será entre o Lagarto e o Sergipe, às 3 horas da tarde. E apesar de ter acontecido a primeira derrota aí do Lagarto na Série D, que foi diante aí da Juazeirense no
último jogo por 1-0. Eu ainda acho que ele é o favorito a esse jogo. Ele que é o vice-líder, tem 14 pontos. Vai enfrentar o 7º colocado, que é o Sergipe, com 9 pontos. E vale lembrar que o Sergipe, até então, ele era o último colocado. Aí ele conseguiu uma vitória no último jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Aí tomou o lugar dele, né? Só que aquela história, nesse grupo, eles têm a pontuação muito próxima. Então, mesmo que o Sergipe ganhasse nesse jogo, que eu acho muito difícil, ele já entraria no G4. Claro que isso ia depender dos outros, né, jogos e tal. Só que na competição em si, ele tem muitos empates. Então, ele é aquele time que ele praticamente não marca nem gol. A maioria dos empates é no 0-0, 1-1. Então, assim, tem 7 gols aí marcados em 9 jogos. Então, assim, é surreal. Já o Lagarto tem o dobro dele, tem 14, né? Tudo bem que não é tanto assim, mas para 9 jogos até que tá melhor do que ele, né, que tem 7. Então, é um time que tá muito bem na competição. Aliás, vinha muito bem, né, o Lagarto. Teve esse tropeço, né, diante da Juazeirense, mas eu acho que dessa vez ele não vai amarelar e vai aproveitar, né, que vai jogar em casa, vai ter o apoio da torcida. Com certeza ele vai ganhar aí do Sergipe. E dando continuidade na rodada 10 da Série D, a gente vai ter aí no sábado, pelo grupo A5, 2 jogos. E o primeiro jogo é um clássico aí, né, do Distrito Federal. Inclusive foi a final, né, do campeonato aí do Distrito Federal. Vamos ter novamente as equipes se encontrando, que é o Ceilândia contra o Brasiliense. E dessa vez vai ser lá na casa do Ceilândia, no Abagião, às 3h30 da tarde. E mesmo o Ceilândia tendo essa vantagem de ser o mandante, pra mim eu acho que já tá bem claro quem que vai ganhar, que é o Brasiliense. E só esse ano essas equipes já se enfrentaram 6 vezes, isso mesmo, 6 vezes. Inclusive 2 vezes aí na final, né, do Candangão. E quem levou a taça foi o Brasiliense. E nesses 6 jogos que nós tivemos, 4 vitórias foram do Brasiliense e tivemos 2 empates. Então assim, o Ceilândia não ganhou nenhum jogo contra o Brasiliense esse ano. E tá complicada a situação dele na Série D também. Enquanto o Brasiliense ele é o líder com 22 pontos, o Ceilândia é o 6º colocado com 11 pontos. E o detalhe é que no início, tá, da Série D, a gente vinha ali com o Brasiliense e o Ceilândia bem próximos. O Ceilândia, no caso, ele era o 2º colocado, ele era o vice, e tava assim, bem perto ali do Brasiliense, e eu jurava, de verdade, jurava pra vocês, que ele ia a qualquer momento tomar a liderança do Brasiliense, mas aí quando chegou, eu acho que foi na 5ª rodada, o Brasiliense ganhou do Ceilândia, e aí depois que o Ceilândia, no caso, né, perdeu para o Brasiliense, foi surreal, porque aí ele não conseguiu mais ganhar, simplesmente foi perdendo jogo a jogo e foi decaindo, sabe, as posições, foi ficando pior, né, a situação dele. Então, neste momento ele está na 6ª posição com 11 pontos, vem aí de 3 derrotas seguidas, perdeu a última para o Iporá por 2-1, e agora vai pegar o Brasiliense, que vem de vitória em cima do Grêmio Anápolis por 2-0, então, sinceramente, eu acho que vai dar o Brasiliense de novo, não acho que o Ceilândia ganhe esse jogo e nem que consiga um empate. E só um pouquinho mais tarde a gente vai ter aí o Grêmio Anápolis enfrentando o Iporá. Esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde, lá no Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás. E mesmo o Grêmio Anápolis jogando em casa, eu acho que tá bem definido também esse jogo. Pra mim, eu acho que é totalmente uma vitória aí do Iporá. Ele que vem aí de 3 vitórias seguidas e não perde há mais de 5 jogos. E é o oposto à situação que está o Grêmio Anápolis, que vem aí de uma sequência péssima, tá? Em 5 jogos, ele tem 3 derrotas e 2 empates. Então, nesse próximo jogo, com certeza, eu acho que vai dar uma vitória do Iporá. Não consigo imaginar o Grêmio Anápolis ganhando esse jogo. Talvez, no mínimo, eles saiam no empate. E pelo grupo A6, a gente vai ter 3 jogos no sabadão, tá? E o primeiro jogo vai ser lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, Minas Gerais, entre o URT e a Caldense. E esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde. E para esse confronto, a gente tem aí os 2 piores times do grupo A6. O URT, que está na 7ª posição com 9 pontos, e a Caldense, que é a última colocada, com apenas 2 pontos. Então, assim, tá difícil a situação da Caldense. E o URT, tá, gente? Ele ainda teria chance de se classificar. Mesmo estando na penúltima posição, ele tem aí 9 pontos. E o último colocado do G4 tem 13 pontos. Então, se ele conseguir ganhar da Caldense, o que eu acho que é bem provável, ele fica bem perto ali de chegar no G4. E o próximo jogo do sábado, também no mesmo horário, às 4 horas da tarde, vai ser lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia. Vamos ter o Bahia de Feira enfrentando o Pouso Alegre de Minas Gerais. E nesse jogo temos 2 equipes que adoram empatar, né? Temos aí o Pouso Alegre, que é o vice-colocado da competição, ele que era o líder, certo? Aí depois que ele empatou na última com a Ferroviária no 0-0, ele acabou perdendo a posição para o Nova Venécia. Mas os dois têm a mesma quantidade de pontos, que é 16 pontos. Já o adversário dele, que é o Bahia de Feira, vai jogar em casa, é o mandante, em casa ele vai muito bem, não perde há 3 jogos, e inclusive ganhou o último, que eu achei até que ele ia perder, mas ele ganhou lá na casa do Inter de Limeira. Então vem para esse jogo muito forte, acho que é o favorito a ganhar, inclusive. Mas como os dois times adoram
foram empates, eu acho que é bem mais fácil sair um empate nesse jogo, tá? Até o Pouso Alegre, tá? Ele tem aí uma sequência de 5 jogos, ele tem 4 empates e apenas uma vitória. Então, vem aí de 3 empates seguidos, mas pode ser que o Bahia de Feira aproveite que vai jogar em casa ele é super forte, para ganhar do Pouso Alegre. E o último jogo desse grupo no sábado, também no mesmo horário, mas que vai ser um jogão, será entre o Inter de Limeira e a Ferroviária, às 4 horas da tarde, lá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, São Paulo. E nesse confronto a gente tem duas equipes que estão bem próximas, vai ser praticamente um embate direto, isso porque o Inter de Limeira, ele está na 4ª posição, com 13 pontos, já a Ferroviária está na 5ª posição, com 12 pontos. Eu poderia até dizer que o Inter, né, tem essa vantagem por jogar em casa, mas na última rodada ele também jogou em casa, mas perdeu para o Bahia de Feira. E agora vamos ter a Ferroviária indo visitar o Inter de Limeira. Eu sinceramente acho que vai ser um jogo que tem muita cara de empate, os dois times gostam de empatar. A Ferroviária que vem até de um empate contra o Pouso Alegre, né, que era o líder. Antes disso, ela tinha aí 2 vitórias seguidas e não perdia há 3 jogos. Já o Inter de Limeira não perdia há 4 jogos, aí acabou perdendo na última. Então assim, esse jogo pra mim ele tem muito cara de empate, talvez um 0-0 ou 1-1, mas também pode ser que o Inter aproveite, né, para ganhar aí da Ferroviária, já que ele está ali como mandante e tal, vai ter o apoio da torcida. E agora pelo grupo A7 a gente tem aí mais 3 jogos no sábado. E o primeiro jogo desse grupo vai ser bem cedo, às 11 horas da manhã, lá no Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, porque teremos o Nova Iguaçu enfrentando a Portuguesa. E eu falei pra vocês que a Portuguesa, né, eu estava sentindo que a Portuguesa ia ganhar a última, e ela ganhou, mas agora ela vai enfrentar o Nova Iguaçu, que vem de um empate no 1-1 com o Oeste, não ganha há 3 jogos e adora empates, mas mesmo assim ele está na 3ª posição com 11 pontos. Já a Portuguesa, que vem aí da sua primeira vitória, ela que era a última colocada, né, da competição, e depois dessa vitória ela passou a ser a 6ª colocada com 9 pontos e adora empates, tem 6 empates aí na competição e agora tem uma vitória e 2 derrotas. Então assim, eu acho que esse jogo ele tá com muito cara de empate, eu acho que os dois times vão empatar. Talvez o Nova Iguaçu aproveite que está em casa para ganhar aí, né, da Portuguesa, mas eu não acho que ele vai ganhar, eu acho que vai dar um empate. Na verdade, esse grupo, o grupo A7 e o grupo A6, e acho que o grupo A4 tá saindo muito empate, chega a dar raivinha, né, porque eu não sei se vocês gostam disso, mas eu odeio quando tem aquele empate no 0-0. 1-1 ainda vai, porque querendo ou não, tem aquela coisa, às vezes o time demora, né, pra poder empatar, vai empatar ali no final, a gente fica na esperança ali, mas quando é 0-0 dá muita raiva, porque a gente fica esperando até o último minuto pro time marcar um gol pelo menos, e aí ele fica no 0-0. Eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Escrevam aí nos comentários qual grupo vocês acham da Série D que tem mais empates na competição. Os times, né, somando ali, qual grupo tem mais empate. Não vão fazer conta agora não, gente. Só pensa aí, a gente tem 8 grupos na Série D. Pensa aí um grupo e escreve aqui nos comentários qual você acha que tem mais empate. Eu vou votar, na verdade, né? Eu estou entre o grupo A6, o A7 e o A4. Mas eu vou votar no grupo A7. E aí no próximo vídeo eu trago aqui pra vocês a resposta de qual grupo tem mais empates aí na Série D. E o próximo jogo, um pouquinho mais tarde, às 3 horas, a gente vai ter lá no Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo, o Santo André enfrentando o Oeste. O Oeste, ele que vem aí de um empate contra o Nova Iguaçu no 1-1, não ganha há 4 jogos e nas últimas 5 rodadas que ele teve, ele ganhou apenas uma vez, empatou 2 e perdeu 2. Então não tá lá essas coisas, mas por incrível que pareça, o cara tá na 5ª posição, gente, na 5ª posição e tem a mesma pontuação que o último colocado do G4, ou seja, tem 10 pontos. Já o Santo André perdeu a última, né, para a Portuguesa por 1-0 e antes disso, ele também não estava ganhando nada, não ganha há 3 jogos, vem de 2 derrotas e 1 empate e está na 7ª posição com 8 pontos. Mas isso significa que ele também pode entrar no G4, né? Se ele ganha esse jogo, ele pode entrar no G4. E o último jogo desse grupo, no sábado, vai ser às 4 horas da tarde, lá no Dorival Brito, em Curitiba. Teremos o Paraná enfrentando o Pérolas Negras. E eu vou ser bem sincera com vocês, o Paraná, na minha opinião, é o favorito a ganhar. Eu sei que ele perdeu na última, eu também fiquei muito surpresa, de verdade, eu jurava que ele ia ganhar, mas ele perdeu. E dessa vez eu acho que ele vai se vingar no Pérolas Negras. Ele que ainda não tinha nem sequer perdido na Série D, estava invicto. Antes dessa derrota, ele tinha 4 vitórias seguidas. Já o Pérolas, por outro lado, vem aí de derrota, tá? De goleada para o líder, que é o São Bernardo, por 4-0. Tem uma sequência péssima na Série D e a sua única vitória, ela ocorreu aí na rodada 7, ou seja, tá bem pertinho ainda, né? Talvez ele queira relembrar aí os velhos tempos pra tentar ganhar do Paraná, mas eu não acho que o Paraná vai deixar. Acho que ele deu uma vacilada nesse último jogo, mas dessa vez ele não vai vacilar e vai ganhar do Pérolas. E agora pelo grupo A8, a gente tem aí 3 jogos
no sabadão. E o primeiro jogo que a gente vai falar vai ser um baita jogo. Pra mim, acho que é o melhor jogo que tem aí nesse grupo dessa rodada. E vai ser entre o Caxias e o Cascavel do Paraná. E esse jogo ele vai ser lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 3 horas da tarde. E vale lembrar que o Cascavel, que vinha aí de 2 derrotas seguidas, né? Ele acabou ganhando na última da Juventus, lá de Santa Catarina. E dessa vez ele vai enfrentar o Caxias, que vem aí de uma derrota. Ele que enfrentou o Marcílio Dias, ele perdeu aí por 2-1. E eu, de verdade, eu estava imaginando que ia dar a vitória do Caxias, mas o Caxias acabou deixando aí o Marcílio fazer aí, né, uma vitóriazinha. As duas equipes, elas estão ali na segunda e na terceira posição do G4. Tem cara de empate também esse jogo, mas assim, quem ganhar já vai ficar mais tranquilo, porque os outros times que estão abaixo deles, né, como por exemplo, o Marcílio Dias, né, o Aimoré, o São Luís, esses times fazer de tudo até entrar ali na fase de classificação, estão bem perto, né, tem 11 pontos, 12 pontos e 13 pontos. Então vamos ver aí quem que vai terminar aí com essas vagas. E também às 3 horas a gente tem aí o Juventus de Santa Catarina enfrentando o Marcílio Dias. E esse jogo ele vai ser lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E mesmo jogando em casa, o Juventus tem tudo para perder, né? Ou empatar. Para quem não sabe, ele é um time que ele nunca ganhou na Série D. Inclusive vem de derrota, tá? Para o Cascavel por 1-0. Mas não é só isso. Em todas as rodadas, sempre que ele jogou fora de casa, ele perdeu. E sempre que ele jogou em casa, ele empatou. Então dessa vez ele vai jogar em casa, vai pegar o Marcílio Dias, que não vinha aí muito bem na competição, mas conseguiu ganhar a última, né? Por 2-1 do Caxias. E agora vai pegar o Juventus na casa dele. E assim, né? Se for seguir a sequência do Juventus, vai dar um empate aí nesse jogo. Mas devido à situação que está o Marcílio Dias, ele precisa realmente de uma vitória para ir ao G4. Talvez ele consiga aí descolar uma vitória em cima do Juventus. E aí o Juventus vai perder pela primeira vez em casa aí na Série D. E o outro jogo, tá? Desse grupo no sábado é às 3h30 da tarde, lá no estádio 19 de outubro, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, entre o São Luís e o Aimoré, às 3h30 da tarde. E o Aimoré é um ótimo time, porém ele não ganha há 2 jogos, está aí com sede, né, para ganhar um jogo. Ele que inclusive empatou a última com o líder, né, que é o Azures, no 0-0. Já soma aí 2 empates seguidos, então ele tá doido para ganhar um jogo, tá precisando inclusive. Só que o São Luís, que vai jogar em casa, também precisa muito. Vem aí de 4 jogos sem perder, inclusive ele nunca perdeu em casa. Se o São Luís não ganhar, ele vai terminar empatando esse jogo. E agora a gente sai do sábado e vai direto para os jogos do domingo. Então a gente volta lá para o grupo A1, porque vamos ter 2 jogos no domingão. E o primeiro jogo é às 4 horas da tarde, vai ser assim um jogão, tá? Entre os times aí de Manaus, que é o São Raimundo de Manaus e o Amazonas Futebol Clube. E esse jogo ele vai ser lá no estádio Ismael Benigno, em Manaus. E será um confronto entre o líder e o vice-líder. E o Amazonas, gente, ele nunca perdeu aí na Série D, está invicto. Já o São Raimundo perdeu 2 vezes, porém foi lá no início, né? Então ele tá muito bem. Ambos têm aí uma sequência muito positiva. Tem ali variando entre empates e vitórias. O Amazonas, que inclusive ganhou a última de 3-1 contra o Rio Branco. O Rio Branco, que era o segundo colocado, aí depois dessa derrota ele acabou passando para a terceira posição. E aí o São Raimundo, que ganhou, né? Acabou passando para a segunda posição, para a vice-liderança. Ele que ganhou do Náutico, tá? De Roraima por 2-1. Mas agora vai pegar o líder. É um confronto difícil, são 2 equipes muito boas. Eu acho que tem cara de empate, mas eu ainda acredito em uma vitória do Amazonas. Mas é aquela coisa, né? Talvez o São Raimundo seja o time que vai fazer aí o Amazonas perder pela primeira vez na Série D. E o segundo jogo do domingo desse grupo vai ser às 6 horas da noite, lá no Florestão, no Acre, entre o Rio Branco e o Náutico de Roraima. E esse jogo, gente, nem preciso falar muito, porque o Rio Branco, ele tá muito bem na competição. Infelizmente, ele perdeu aí para o líder, mas a gente até entende, né? Porque é o líder, né? É o líder. Antes dessa derrota, ele não perdia há 4 jogos e vai pegar um dos piores times aí da Série D desse ano. Eu acho que, assim, ele só não é pior do que o Ação, que tá lá pelo grupo A5. Eu acho que é o grupo A5 que ele tá, o Ação. O Náutico, inclusive, nunca ganhou na Série D. Vem aí de 5 derrotas seguidas. Eu não acho que ele vai conseguir aí desbancar o Rio Branco. Ali em casa, né, no Florestão, ele vai ser mais forte e ele vai ganhar super tranquilo aí do Náutico. E eu acho até que vai sair uma goleada, gente, de verdade. Eu acho que ele tá aí mordido, né, que perdeu pro líder, perdeu a vice-liderança. Acho que ele vai fazer, tipo, uns 5-1 aí no Náutico, 5-0. Vamos ver, né, o que é que você acha? Será que vai vir goleada, gente? Será que vai vir, tipo, 11, né? Ele já tomou 10 gols aí do trem. Será que agora vem 11, 12? Tomara que não, né? Porque, enfim, a situação dele também tá muito triste, né? É muito triste para o torcedor, né? Para as pessoas que gostam desse time, que é o Náutico de Roraima. Mas é isso, né? Vai fazer o quê, né, gente? Infelizmente, é a situação que está o time, né? E pelo grupo A2, a gente tem apenas um jogo no domingo. E esse jogo, ele vai ser bem legal aí, porque vamos ter o líder Motoclube enfrentando o Tocantinópolis às 5 horas da tarde, lá no Inhozinho Santos, em São Luís do Maranhão. E o líder
líder é líder, né, gente? Nem preciso falar muito dele, ele tem aí 21 pontos, tá muito bem ali na liderança, até se ele perder, ele ainda fica líder. E o Motoclube, gente, ele adora ganhar, ele tem 7 vitórias, não tem nenhum empate e apenas 2 derrotas, que foi lá no início, né? Então, assim, pra mim, eu acho que já é um dos favoritos aí a Série C, caso ele é super forte. Vai pegar o Tocantinópolis, que está ali na terceira posição, só que ele tem 13 pontos, e não ganha há 2 jogos, tá? Vem, inclusive, aí de um empate no 0-0 contra o 4 de julho. Adora um empatezinho, então, assim, com certeza ele vai tentar aí tirar um empate, né, do líder, mas eu não acho que o Motoclube vai deixar, não. Eu acho que ele vai conseguir fazer pelo menos ali 1-0, 2-0, e vamos que vamos, né? Já pelo grupo A3, a gente tem o Souza enfrentando o Icasa, e esse jogo ele vai ser lá no Marizão, em Souza, na Paraíba, às 4 horas da tarde. E assim, o Souza, nem preciso dizer nada, ele tá muito bem, ganhou a última em cima do Afogados, e aí tomou a vice-liderança do Afogados, e está agora com 17 pontos e não perde há 7 jogos. Já o Icasa foi um time que me surpreendeu, e eu acho que talvez tenha surpreendido vocês também, porque eu até falei pra vocês, gente, eu acho que com certeza o Retrô, que tava vindo aí, não perdia e tal, não sei o que, vai ganhar facinho aí do Icasa. Inclusive, já tinha ganhado do Icasa, acho que foi na rodada 4, e ganhou de 3-0, e dessa vez o Icasa foi jogar com o Retrô, né, que é o líder, e chegou lá e ganhou do Retrô, então assim, foi 1-0, né, em cima do Retrô. Fiquei chocada, gente, não vou mentir, eu esperava até pelo menos uma reação, assim, de um gol, né, do Retrô, mas dessa vez o Icasa, com essa vitória, ele conseguiu entrar no G4, está aí na 4ª posição, com 14 pontos, e eu acho que esse jogo é para o Souza ganhar. Mesmo que o Icasa tenha ganhado do líder, que é muito bom e tal, mas eu ainda acho que o Souza tá muito bem na competição, ele tá buscando até chegar na liderança. Eu acho que se o Retrô não se ligar, ele vai perder a liderança para o Souza. E essas equipes, elas não são assim muito fãs de empates, então creio eu que vai dar uma vitória do Souza, talvez por 2-1, ou talvez até 1-0 também. E o Icasa vai perder esse jogo, mas eu acho que nas próximas ele consegue aí, e ele seja aí um dos times classificados para o mata-mata. E se a gente fala aí, né, do vice-líder, a gente tem que falar também do líder. Agora a gente vai falar do jogão aí entre o Afogados e o líder Retrô. E assim, gente, esse jogo ele vai ser lá no estádio Vianão, em Afogados da Engazeira, Pernambuco, às 4 horas da tarde. E sobre o Retrô, eu acho que eu nem preciso falar muito, porque ele vem aí da sua primeira derrota na Série D, e ele vinha de uma sequência de 3 vitórias seguidas, gente. E agora vai encontrar o Afogados, que era o segundo colocado, acabou perdendo na última para o Souza, mas antes disso ele tinha uma sequência de 2 vitórias seguidas. Então, assim, é um time bom, mas é razoável. Tem essa vantagem que ele vai jogar em casa. Porém, eu ainda acredito que o Retrô vai vir mordido aí, não aceitou essa derrota aí para o Icasa e vai querer descontar no Afogados. Mas eu não acho que vai ser uma goleada. Talvez 2-1, 1-0 também. Esses times ultimamente estão fazendo pouquíssimos gols, né? Então, eu acho que vai ser uma vitória magra aí, mas, enfim, talvez saia até um empate, gente. Eu acho difícil, mas eu acho que é capaz de sair um empate também. E pelo grupo A4, a gente tem aí 2 jogos no sabadão. E o primeiro jogo que eu vou falar pra vocês é o meu favorito aí, né, desse grupo, que vai ser lá no Arruda, em Recife. Será entre o Santa Cruz e a Jacuipense, às 4 horas da tarde. E assim, né, o Santa Cruz é o terceiro colocado aí da competição, empatou o último jogo no 0-0 contra o CSE. Eu estava torcendo muito para que ele empatasse, porque eu achei que ele ia perder, mas conseguiu aí empatar no 0-0. Veio de uma sequência boa, sem perder, a 4 jogos. Mas é o seguinte, em casa ele tem ganhado as partidas e fora ele tem empatado. Então, assim, se ele continuar desse jeito, ele vai se manter aí no G4, né? E provavelmente, se a gente seguir essa sequência, ele conseguiria também ganhar da Jacuipense, né, em casa. Já a Jacuipense, ela não tá ruim não, tá? Ela vem aí de um empate com o líder, o Asa, tá? De Arapiraca, por 0-0 também. Ou seja, esses times aí, gente, eles não estão gostando de fazer gol. A Jacuipense, ela vem de 3 empates e 1 derrota. Ela toma muitos gols, tá? Toma mais gols do que faz. E fora de casa, ela não vai muito bem. Então, a chance pra mim nesse jogo é toda do Santa Cruz, até porque no Arruda ele é muito forte. Com certeza vai ser um jogo muito pegado. Acho que eles vão ir pra cima o tempo todo. Talvez até tenha um empate. Eu espero que não tenha empate, espero que tenha uma vitória do Santa. Eu acho de verdade, não é porque meu time não, mas eu acho que tá tudo pro Santa ganhar esse jogo, né? Mas quem sabe, né? Talvez a Jacuipense dê uma louca aí e ganhe aí do Santa. Enfim, né? Vamos ver esse jogo no domingo. E o próximo jogo no domingo desse grupo vai ser lá no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, Alagoas. Vamos ter o CSE enfrentando o Asa de Arapiraca, às 4 horas da tarde. E para esse jogo, né, o CSE, como eu falei pra vocês, ele empatou com o Santa em casa no 0-0, tá? E dessa vez ele vai jogar em casa novamente lá no Juca Sampaio. E a chance pra mim é do CSE,
CSE, ele que é um time que adora empatar, tem 5 empates aí na Série D. Inclusive, ele também é um time que adora marcar gols, diferente do Asa, que em todos os 9 jogos ele tem apenas 8 gols marcados. CSE, que tem aí 16 gols, tanto marcados quanto tomados aí. Então, assim, provavelmente vamos ter aí golaços, né, do CSE em cima do Asa. Porém, pode ser que o Asa se retranque aí bastante e não deixe o CSE marcar um gol. E se esse jogo ele não sair um empate ali, sabe, eu acho que vai sair uma vitória do CSE. E agora, pelo grupo A5, a gente tem aí 2 jogos no domingo. O primeiro jogo vai ser entre o Operário do Mato Grosso e o Ação. E esse jogo ele vai ser lá no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, Mato Grosso. E para esse jogo, gente, com certeza eu nem preciso falar muito que o favorito é o Operário. Infelizmente, a gente tem aí o Ação, que é simplesmente o pior time, a pior campanha que a gente tem aí na Série D em 2022. Tá zerado, não tem nenhum ponto, tem 9 derrotas seguidas, não conseguiu ganhar de ninguém. Então, assim, eu não acho que ele vai conseguir ganhar do Operário, ainda mais na casa aí do Operário. O Operário que vai muito bem em casa, ele que não perde há 3 jogos, tá? Inclusive, vem aí de uma vitória em cima do Costa Rica por 1-0. E agora, o próximo jogo vai ser um pouquinho mais tarde, às 4h30, entre o Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o Anápolis de Goiás. E esse jogo ele vai ser lá no Laertão, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E para essa partida, gente, o favorito, na minha opinião, com certeza é o Anápolis. É um time, assim, timão mesmo, tá? Ele tá muito bem na competição. Tem uma das melhores campanhas, tanto desse grupo quanto dos outros. Ele é o time que não perde há 7 rodadas seguidas. Sua única derrota foi lá na primeira rodada contra o Brasiliense. Aí depois ele empatou e depois desse empate, gente, ele nunca mais perdeu. Tipo assim, tá muito bem mesmo. É a melhor campanha que a gente tem aí na Série D. E eu acho que ele não vai perder esse jogo. Eu acho que o Costa Rica, apesar de ser um time razoável, tudo bem que ele perdeu esse último jogo, mas ele vinha de uma campanha boa aí na Série D. Mas eu não acho que ele vai ser páreo para o Anápolis. E também não acho que o Anápolis vai querer perder essa série, né, de vitórias que ele tá tendo aí. Acho que ele quer a 8ª vitória seguida. Não acredito que vai sair um empate nesse jogo. Acho que vai ser uma vitória do Anápolis, porque o Anápolis ele joga bem tanto fora quanto dentro de casa. Então nesse jogo fora de casa, lá no Laertão, eu acho que ele vai ganhar também aí do Costa Rica. Acho que o Costa Rica vai perder esse jogo, mas quem sabe, né? Aquela coisa, gente, tudo pode acontecer, inclusive um empate. E agora a gente já pula para o grupo A6, porque vamos ter apenas um jogo aí no domingo, e vai ser um jogão, um clássico aí do Espírito Santo, né? Um clássico capixaba, entre o Nova Venécia e o Real Noroeste. E esse jogo ele vai ser às 3 horas da tarde lá no Zenor Rocha, em Nova Venécia, no Espírito Santo. E esse jogão, ele com certeza está aí com uma cara de empate. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro que essas duas equipes, elas adoram empates. Ambas têm 4 empates aí na Série D. Inclusive, a sequência é só de empate, tanto do Real Noroeste quanto do Nova Venécia. Apesar que o Nova Venécia, ele ganhou a última, tá? Contra a Caldense por 2-1. Sinceramente, se não ganhasse também, né? Por favor. Mas enfim, ele ganhou, né? Fez o dever de casa. Porém, agora ele vai enfrentar o Real Noroeste. E essas equipes elas já se enfrentaram 2 vezes aí em 2022. A primeira vez foi lá no Campeonato Capixaba e a segunda foi na rodada 5, né? Então, assim, lá no Campeonato Capixaba deu Nova Venécia e aí na rodada 5 deu Real Noroeste. Então, enfim, né, gente? É melhor deixar aí no empate mesmo, fica tudo resolvido. Mas é aquela coisa, né? Vamos esperar pra ver. Eu acho que nesse jogo, se não der uma vitória do Nova Venécia, que vai jogar em casa, provavelmente vão sair com um empate. E agora a gente vai para o grupo A7, porque no domingo a gente vai ter aí um jogo, tá? E esse jogo ele vai ser bem legal, vai ser entre a Cianorte e o São Bernardo, às 4 horas da tarde, lá no Albino Turbay, em Cianorte, no Paraná. E o São Bernardo vem aí totalmente invicto, nunca perdeu na Série D. E assim, né, a gente viu aí no último jogo que o Paraná também estava invicto, né? E aí a Cianorte foi lá e tirou, né, a invencibilidade dele. Então, será que ela vai tirar também a do São Bernardo? Não sabemos, vamos descobrir aí no domingo. Fora que, assim, a Cianorte vai jogar em casa geralmente ela é forte, aí tem o apoio da torcida. Gente, a Cianorte merece, se ela conseguir aí tirar a invencibilidade do São Bernardo, sinceramente, ela merece até ir pra Série C. Porque aí vão ser 2 times aí que eram os topzeiras, né, do grupo, e ela conseguiu ganhar, e ninguém dava nada pela Cianorte, com todo respeito, né, a Cianorte e a torcida dela. Mas, assim, ela vinha de uma campanha que não era nada boa, era bem razoável. E aí agora ela começou a ir pra cima, né? Então vamos ver se ela consegue, né, se estabelecer, consegue ganhar novamente, ou pelo menos ter um empate, né, contra o São Bernardo. A gente sabe que o São Bernardo ele joga muito bem, inclusive ele goleou o Pérolas na última rodada por 4-0. E agora, né, vai fazer a Cianorte. Será que a Cianorte vai ser uma vítima?
Ou será que ela vai ser a protagonista desse jogo? Vale lembrar que a Cianorte, ela não perde há 3 jogos, porém tem 2 empates e 1 vitória, que foi essa vitória que ela teve contra aí, né, o Paraná. Já o São Bernardo tem uma coisa interessante, toda vez que ele vai visitar alguém, ele empata com o time. Agora, toda vez que ele joga em casa, ele ganha. Então, dessa vez ele vai visitar, né? Então, provavelmente, ele vai ter aí, vai dar um empate à Cianorte, né? Ou não, será que ele vai ganhar da Cianorte? Vamos descobrir no domingo. E agora a gente sai do domingo e vai direto para a segunda-feira, porque teremos o último jogo aí da Série D pela rodada 10. E esse jogo ele vai ser válido pelo grupo A8 e será entre o Próspera de Santa Catarina e o Azures do Paraná, às 3 horas da tarde, lá no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, Santa Catarina. E para essa partida, com certeza eu apostaria que o Azures vai ganhar. Ele que é o líder da competição, tem 18 pontos, vem aí de uma trajetória muito boa, tanto na Copa do Brasil quanto na Série D. E dessa vez, ele vai enfrentar o Próspera, que é o 7º colocado da competição. Tem apenas 5 pontos e não ganha há 6 jogos. Vem de um empate contra o São Luís, tá? Por 2-2. Já o Azures, ele perdeu apenas uma vez na Série D, lá no início, pela rodada 2. E agora ele vem aí de uma sequência muito boa. Inclusive, antes do último jogo, que ele empatou no 0-0 com o Aimoré, ele vinha de uma sequência de 3 vitórias seguidas. Então, para esse jogo, com certeza, ele é o favorito. E mesmo o Próspera jogando em casa, tendo essa vantagem, sendo mandante, eu não acho que o Azures, né, vai perder para ele. Eu acho que ele vai ganhar, e muito bem ganhado, viu, esse jogo. Porém, né, talvez saia um empate, mas eu acho que, assim, a chance é de 1%. Mentira, eu acho que a chance deve ser de 25%, mas ainda acredito em uma vitória do Azures. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!